O dia do juízo chegou à minha vida quando meu marido Aureliano entrou com um pedido de divórcio, acusando-me de ser uma esposa fracassada e uma mãe incapaz. Ele ainda exigiu todos os nossos bens e a guarda exclusiva da nossa filha. Mas dentro da sala de audiência da vara de família, ouvi uma frase que me atravessou como um raio. Era a voz da minha filha de 7 anos, Liora, perguntando ao juiz: "Meritíssimo, posso mostrar uma coisa que minha mãe não sabe?" O juiz assentiu. Minha filha deu um passo à frente, ergueu seu tablet antigo e apertou o botão de reprodução. Quando o vídeo começou, todos no fórum ficaram paralisados num silêncio gelado. Aquela manhã havia começado como qualquer outra na nossa casa. Celestina, vestida com uma roupa simples de ficar em casa, já se movimentava pela cozinha desde antes do amanhecer. O cheiro doce do café coado e do pão quente se misturava ao perfume de sabão em pó, vindo da lavanderia, onde a máquina de lavar girava sem parar. Celestina fazia tudo depressa, mas quase sem ruído. Com os anos, aprendera a circular pela própria casa como uma sombra, tentando não perturbar a paz de Aureliano. Às 6 da manhã, Aureliano desceu do 2º andar. Estava impecável, com a camisa social recém-passada, o relógio caro no pulso e o celular já na mão. Celestina colocou imediatamente sobre a mesa uma xícara de café preto quente e um prato de café da manhã fumegante. Aureliano sentou-se e pegou a xícara sem sequer olhar para ela. "O café hoje está meio amargo", disse secamente, encarando a tela do telefone. "Desculpa, querido. Achei que desta vez eu tinha medido certo", respondeu Celestina em voz baixa. Aureliano não respondeu. Apenas empurrou o prato um pouco para o lado e comeu algumas colheradas em silêncio. Celestina permaneceu de pé ao lado da mesa, esperando constrangida alguma outra ordem. Ela não veio. O silêncio entre eles era tão denso e frio que parecia congelar o vapor quente que subia do café. Celestina já nem se lembrava da última vez em que tinham tomado café da manhã rindo. Talvez tivesse sido 2 ou 3 anos antes, quando Aureliano começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho e suas viagens para reuniões em São Paulo, Brasília e Curitiba ficaram cada vez mais longas. Liora acordou, perguntou ele, sem levantar a cabeça. "Sim, querido. Está no banho. Logo desce para comer." Pouco depois, o som de pezinhos apressados ecoou pela escada. Liora, a filha de 7 anos deles, entrou correndo na cozinha com seu uniforme escolar impecável. Seu sorriso era luminoso, contrastando brutalmente com o clima pesado daquela manhã. "Bom dia, mamãe." "Bom dia, papai." Liora beijou Celestina no rosto e correu até Aureliano. Ele finalmente largou o celular e forçou um pequeno sorriso para a filha. "Bom dia, princesa. Termina o café. Papai vai te levar para a escola." "Oba, vou com o papai", exclamou Liora feliz. Celestina suspirou de alívio. Pelo menos diante da filha, Aureliano ainda fingia calor humano. Aquela curta hora pela manhã era o único tempo de família que restava. Assim que Liora terminou de comer, Aureliano se levantou, pegou a pasta, beijou a filha na testa e caminhou até a porta. Como sempre, passou por Celestina como se ela não existisse, sem despedida, sem beijo, sem olhar. Apenas o ronco do carro saindo pela garagem deixou Celestina sozinha no silêncio daquela casa grande. O resto da manhã foi tomado pelas tarefas de sempre. Ela tirou a mesa, lavou a louça, colocou roupa para bater, arrumou os quartos e limpou a sala. Fazia tudo com eficiência. Sempre buscava deixar a casa perfeita. Pensava que se a casa estivesse limpa o suficiente, se a comida estivesse gostosa o suficiente, se ela fosse silenciosa o suficiente, talvez o antigo Aureliano voltasse. Mas o antigo Aureliano parecia ter desaparecido havia muito tempo. Ao meio-dia, Celestina foi buscar Liora na escola particular. Era sua parte favorita do dia. Ela gostava de ouvir a filha falar sobre as amigas, a aula de artes, o lanche e as estrelinhas que recebia da professora. "Mamãe, hoje a Liora ganhou 5 estrelinhas da tia." Eu respondi certinho uma pergunta, tagarelou a menina, segurando a mão da mãe. "Nossa, que filha inteligente eu tenho", elogiou Celestina, apertando de leve o narizinho dela. Quando chegaram em casa, enquanto Celestina ajudava Liora a tirar os sapatos, ouviu o barulho de uma moto parando no portão. O motoboy de uniforme gritou o nome dela. "Dona Celestina, entrega para a senhora." Celestina franziu a testa. Não havia pedido nada. Foi até a porta e recebeu um envelope grande e grosso marrom. Não havia nome de remetente, apenas o logotipo de um escritório de advocacia no canto superior direito. Seu coração começou a bater estranho. "O que é isso, mamãe?" perguntou Liora, vindo atrás.
Não sei, princesa. Deve ser só correspondência. Vai trocar de roupa, depois a gente almoça. Quando Liora correu para o quarto, Celestina sentou-se no sofá da sala. Suas mãos tremiam enquanto abria o envelope. Dentro havia um maço grosso de papéis. A primeira frase do documento fez seu ar sumir. Petição inicial de divórcio litigioso. O mundo de Celestina pareceu parar. Havia um zumbido em seus ouvidos. Ela releu as palavras, esperando que seus olhos tivessem se enganado. Requerente Aureliano. Requerida Celestina. Motivo: incapacidade da esposa em cumprir seus deveres conjugais e maternos. Celestina sentiu náusea. Incapacidade. Ela havia dedicado a vida inteira àquela casa. Havia abandonado a própria carreira a pedido de Aureliano. Cuidava de Liora. Garantia que as camisas dele estivessem impecáveis todas as manhãs. Preparava a comida, organizava a agenda da filha, administrava a rotina da casa. O que ele queria dizer com incapacidade? Ela continuou lendo. Seus olhos ficaram turvos diante dos pedidos. Eram cruéis. Aureliano não apenas pedia o divórcio, ele exigia a guarda unilateral de Liora, alegando que Celestina era emocionalmente instável e incapaz de criar a criança adequadamente. E mais devastador ainda, exigia todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo a casa onde moravam, sob o argumento de que Celestina não contribuíra financeiramente e que todos os bens eram fruto exclusivo do esforço dele. Celestina caiu sem forças no piso frio de madeira. Os papéis se espalharam ao redor dela. Então era por isso que Aureliano estava tão frio nos últimos meses. Aquilo não era distância, era plano. Um plano desenvolvido secretamente pelas costas dela. A porta da frente se abriu. Aureliano voltou do trabalho mais cedo do que o normal. Ele parou na entrada, olhando para Celestina caída no chão e depois para os papéis espalhados. Sua expressão era fria, sem sombra de culpa. Querido, o que é isso? O que isso significa? A voz dela tremia e as lágrimas já subiam aos olhos. Aureliano tirou os sapatos lentamente. Aproximou-se, afrouxando a gravata. Não negou, não explicou. Apenas disse gelado. Significa exatamente o que você leu. Eu não quero mais viver com você, Celestina. Você fracassou. Fracassou como esposa e como mãe. Fracassei, ela murmurou sem acreditar. Eu cuidei desta casa. Eu criei a Liora. Cuidou da casa. Aureliano soltou uma risada de desprezo. Tudo o que você fez foi gastar meu dinheiro. Liora precisa de uma mãe melhor, competente, não de alguém que só sabe chorar e reclamar como você. Mas a casa, os bens, a Liora, você não pode tirar tudo de mim. Aureliano inclinou-se e a encarou com um olhar afiado, cheio de ódio, um olhar que Celestina nunca tinha visto. Posso e vou tirar. Meu advogado reuniu todas as provas. Você não vai receber nada, Celestina. Vai sair desta casa sem um único real. Ele se endireitou, ajeitando o paletó. Depois olhou para a escada, certificando-se de que Liora não ouvia. E se prepare. Meu advogado disse que até a sua própria filha vai testemunhar no fórum sobre o tipo de mãe incompetente que você é. Celestina ficou imóvel de horror. Seu coração se partiu em 1000 pedaços. Aureliano não queria apenas se divorciar. Ele queria destruí-la por completo. Naquela noite, Celestina não dormiu. Depois da confrontação cruel, Aureliano se mudou para o quarto de hóspedes e trancou a porta como se ela fosse uma ameaça. Celestina passou a noite no quarto da filha, sentada numa cadeira ao lado da cama, olhando o rosto tranquilo de Liora adormecida. Suas lágrimas não paravam. Como Aureliano podia dizer que Liora testemunharia contra ela? Liora era tudo para ela. O que tinham dito à sua menina, essa ideia a torturava mais do que qualquer outra acusação. Na manhã seguinte, Aureliano agiu como se nada tivesse acontecido. Acordou Liora, separou o uniforme e a levou para a escola. Não disse uma palavra a Celestina. Quando Liora perguntou por que os olhos da mãe estavam inchados, ele respondeu com descaso: "Mamãe não está se sentindo muito bem, princesa." Depois que eles saíram, o verdadeiro pânico tomou conta de Celestina. Ela precisava lutar. Não podia simplesmente se render e entregar Liora. Pegou o celular e começou a procurar nomes de advogados de divórcio na cidade, mas a realidade dura veio rápido. Advogados pediam dinheiro, entrada, honorários de consulta. Celestina percebeu que não tinha dinheiro. Todos aqueles anos, Aureliano lhe dava apenas uma quantia mensal calculada exatamente para o mercado, a escola e as despesas de Liora. Não havia como economizar. Sua única esperança
Era a conta conjunta que ela acreditava ser a reserva da família para emergências. Com as mãos trêmulas, abriu o aplicativo do banco. Digitou a senha, o coração disparado. Quando o saldo apareceu na tela, sentiu as pernas falharem. Zero. A conta estava com R. 000. Não podia ser. Deveria haver centenas de milhares de reais ali. Celestina atualizou a página várias vezes, esperando um erro do sistema. Mas o zero continuava encarando-a. Abriu o histórico de transações e seus olhos se arregalaram de horror. Nos últimos 6 meses, Aureliano havia retirado sistematicamente grandes quantias, transferindo para outra conta que ela desconhecia. A última retirada havia sido feita 3 dias antes, esvaziando o restante. Aureliano planejou tudo. Ele não estava apenas indo embora. Estava paralisando-a financeiramente para que ela não pudesse lutar. Celestina chorou de desespero. Como contrataria um advogado sem R$1? Então lembrou das joias do casamento. Correu até o quarto e abriu a caixa de veludo onde guardava suas peças. Estava vazia. Restavam apenas bijuterias baratas. Aureliano havia levado até suas joias. Desesperada, lembrou de uma antiga amiga que trabalhava num núcleo de assistência jurídica. Ligou para ela e contou tudo aos prantos. A amiga se compadeceu, mas pouco podia fazer além de dar um nome. Procure o Dr. Aristarco Sampaio. Ele tem um escritório pequeno no 2º andar de uma galeria antiga no centro. Não é advogado de luxo, mas é honesto e dedicado. Vá até ele. Explique sua situação. Talvez ele ajude. Celestina não tinha escolha. Com o pouco dinheiro vivo que ainda havia na carteira, chamou um táxi por aplicativo e foi até o endereço. O escritório do Dr. Sampaio era exatamente como a amiga descrevera, pequeno, modesto, no 2º andar de uma galeria antiga com paredes descascadas. O advogado era um homem de meia-idade, óculos grossos modos, calmos e voz baixa. Ouviu a história de Celestina sem interromper, apenas fazendo anotações. Quando ela terminou, o Dr. Sampaio suspirou fundo. Dona Celestina, isso será uma batalha difícil. Seu marido preparou tudo com muito cuidado. Ele não quer apenas se divorciar. Ele quer destruir a senhora. Eu sei, doutor, mas eu não preciso dos bens. Eu preciso da Liora. Por favor, me ajude. Eu não tenho dinheiro agora, mas vou pagar. Pago parcelado. Faço qualquer coisa. O advogado a observou por alguns segundos. Deixemos o dinheiro para depois. Agora precisamos agir rápido. A ação já foi ajuizada. Temos que preparar a contestação imediatamente. Ele pediu que ela aguardasse. Saiu da sala e voltou alguns minutos depois com uma pasta cheia de cópias. Eram os documentos apresentados pela parte de Aureliano. O advogado do seu marido é o Dr. Severo Gurgel. Ele é conhecido por ser agressivo e não se envergonha de usar manobras sujas. Vamos ver quais provas apresentaram. Celestina assentiu, o coração batendo forte. Na primeira página havia fotografias. Celestina ficou em choque ao ver imagens do interior da própria casa, louça suja na pia-sala desarrumada com brinquedos espalhados, roupa acumulada no cesto. Mas isso é injusto, protestou. Essas fotos foram tiradas quando eu estava doente. Fiquei 3 dias com febre alta e Aureliano se recusou a ajudar. Ele fez isso de propósito. Receio que tenham usado as imagens para lá parecer uma dona de casa preguiçosa e negligente, disse o Dr. Sampaio amargo. Passaram as páginas seguintes. Eram faturas de cartão de crédito. Celestina viu uma lista de gastos com bolsas caras, joias e jantares em restaurantes sofisticados que jamais havia comprado. Não fui eu. Eu nunca comprei essas coisas. Era um cartão adicional no seu nome, perguntou o advogado. Sim, Aureliano administrava. Ele dizia para eu usar se precisasse, mas muitas vezes pegava o cartão para si, dizendo que o limite do cartão principal tinha estourado por causa de despesas de trabalho. Meu Deus! Ele me armou uma cilada. Celestina sentiu o mundo girar. Entendeu que cada detalhe que parecia gesto de confiança de Aureliano era parte de um plano maligno. Então o Dr. Sampaio parou num documento grosso no fim da pasta. Isto é o mais perigoso, dona Celestina. O quê? Um laudo de uma psicóloga infantil. Ele entregou o relatório a ela. O texto era frio, técnico, cheio de termos clínicos. Dizia que a psicóloga fizera observações discretas da interação entre Celestina e Liora em lugares públicos. A conclusão era devastadora. Celestina seria emocionalmente instável, negligenciaria as necessidades da filha
e prejudicaria o desenvolvimento psicológico da criança. O laudo recomendava a guarda integral ao pai. Isso é absurdo. Quando foi essa observação, eu nunca conheci psicóloga nenhuma. Segundo o relatório em locais públicos, parque, shopping e saída da escola. Isso é loucura. Liora sempre esteve feliz comigo. Isso é calúnia. Quem é essa psicóloga? O Dr. Sampaio virou a folha de rosto. Chama-se Ismênia. Dra. Ismênia Valadares. Aqui estão todos os registros profissionais. Parece muito convincente. Ele olhou sério para Celestina. A senhora conhece essa mulher? Celestina balançou a cabeça confusa, enquanto novas lágrimas caíam. Não. Nunca a vi na vida. Viver debaixo do mesmo teto com alguém que planejava destruir, lá era um inferno silencioso. Aureliano não saiu de casa. Apenas se mudou para o quarto de hóspedes. A casa antes quente virou um campo de batalha congelado, cheio de minas emocionais em cada canto. Celestina precisava ver seu inimigo todos os dias e fingir que tudo estava bem diante de Liora. Aureliano executava sua estratégia com perfeição diante da filha. Tornou-se o melhor pai do mundo. Começou a voltar mais cedo do trabalho, coisa que não fazia havia meses. Trazia presentes caros. Uma noite chegou com uma caixa grande estampada com uma princesa de desenho. Este é seu novo tablet, Liora, disse abraçando a filha. Muito melhor que o antigo. A câmera é ótima e o papai instalou vários joguinhos. Os olhos de Liora brilharam. Nossa, obrigada, papai. Celestina, que dobrava roupas na sala, apenas engoliu seco. Seu coração doía. Ela sabia o que Aureliano estava fazendo. Comprava a lealdade da filha. Celestina não podia competir, não tinha reais para comprar nada para Liora. Viu, princesa, disse Aureliano olhando para Celestina com deboche enquanto ligava o tablet novo. Quando você morar com o papai, vai poder ganhar brinquedo novo toda semana, diferente de quem só sabe dobrar roupa. Celestina congelou. Um nó subiu à garganta. Queria gritar, queria confrontar, mas não podia fazer isso diante da filha. Se perdesse o controle, apenas confirmaria a acusação de instabilidade emocional. Então continuou dobrando a roupa em silêncio de cabeça baixa, deixando o veneno dele encher a sala. Esse terror continuou diariamente. Aureliano minava sistematicamente a autoridade de Celestina como mãe. Se ela preparava o jantar, ele provava a comida e dizia diante de Liora: querida, a sopa ficou salgada outra vez. Amanhã, a gente pede comida por aplicativo. Se Celestina tentava ajudar Liora com a lição, ele interrompia: Liora, o jeito que sua mãe explica é complicado demais. Você vai se confundir. Celestina se sentia cada vez menor, cada vez mais invisível dentro da própria casa. Começou a duvidar de si mesma. Será que realmente cozinhava mal? Será que não sabia ensinar a filha Aureliano? Interpretava seu papel bem demais, fazendo aparecer uma mulher incompetente. Liora, presa no meio do fogo cruzado, começou a mostrar sinais de confusão. Era claro que amava a mãe, mas também gostava da atenção e dos presentes do pai. Às vezes se agarrava a Celestina como quem procura proteção. Outras vezes ficava estranha, especialmente depois de Aureliano cochichar algo em seu ouvido. Uma noite Celestina não conseguiu dormir. Foi até o quarto de Liora para ver se a filha estava bem. Abriu a porta devagar. Liora dormia profundamente. Na escrivaninha estava o tablet novo comprado por Aureliano. Mas quando Celestina se aproximou para ajeitar o cobertor, viu algo estranho. A mãozinha de Liora segurava alguma coisa debaixo do travesseiro. Não era seu ursinho favorito. Celestina olhou melhor e o coração deu um salto. Era o velho tablet de Liora, barato, com a tela rachada em vários pontos, que ela sempre proibia a menina de usar por medo de que o vidro cortasse seus dedos. Celestina franziu a testa. Por que Liora ainda segurava aquele tablet quebrado? Por que o escondia debaixo do travesseiro se o novo estava ali perfeito sobre a mesa? Ela não entendeu. Pensou que fosse apenas apego infantil a um objeto antigo. Não sabia que aquele tablet rachado guardava um segredo capaz de mudar tudo. O clímax veio alguns dias depois. Celestina esperava Liora voltar da escola. Havia prometido assar seu bolo de chocolate preferido. Mas uma hora se passou depois do fim da aula e Liora não apareceu. Celestina ligou para a escola. Disseram que Aureliano havia buscado a menina. Seu coração despencou. Aureliano não a avisara. Ela ligou várias vezes para ele, mas ele não atendeu. 2 horas, 3 horas.
Celestina quase enlouqueceu de preocupação, andando de um lado para o outro na sala com lágrimas nos olhos. Só às 9 da noite ouviu o carro de Aureliano entrando. Liora entrou correndo, rindo, segurando uma sacola enorme de lembranças de um parque de diversões. Atrás dela, Aureliano vinha calmo, com um sorriso satisfeito. Onde vocês estavam? Por que você buscou Liora sem me avisar? Eu estava morrendo de preocupação, gritou Celestina com a voz misturando lágrimas e raiva. Papai me levou ao mundo encantado. Mamãe, foi tão divertido. Aureliano encarou Celestina com frieza. E daí sou o pai dela. Tenho direito de buscar minha filha. Além disso, você não faz nada mesmo em casa. Mas você devia ter me avisado. Para quê? Para você estragar nossa diversão com seu drama. Então Celestina sentiu. Um perfume feminino, leve e desconhecido, impregnado na camisa de Aureliano. Não era o perfume dela. Não era nenhum cheiro que Aureliano costumasse usar. Querido você, ele seguiu o olhar dela. Entendeu que ela havia sentido o perfume. Não se intimidou. Sorriu. Esperou Liora subir para guardar os brinquedos. Quando ficaram sozinhos, aproximou-se de Celestina. Seu rosto ficou perto demais, e a voz saiu como veneno. Percebeu. Você achou mesmo que eu ia passar a vida toda com uma mulher sem graça como você? Você não é nada perto dela. Celestina recuou sem ar. Havia outra mulher. Todas as acusações, todo o processo, tudo era para se livrar dela e ficar com outra. Quem é ela? Sussurrou. Não é da sua conta. É uma mulher bem-sucedida, inteligente, que sabe agradar um homem. Ao contrário de você. Naquela noite, Liora entrou no quarto de Celestina. Mamãe, por que você está chorando? Celestina limpou rapidamente as lágrimas. Está tudo bem, princesa. Só estou com um pouco de dor de cabeça. Liora olhou para ela de um jeito difícil de decifrar. Você está mesmo doente, mamãe? Papai disse que quando você fica doente, fica triste e brava. Papai disse que se eu morar com ele, você vai poder descansar e melhorar. O coração de Celestina se despedaçou. Aureliano despejava veneno na mente da filha, manipulando-a para acreditar que se afastar da mãe seria um ato de bondade. Celestina abraçou Liora com força. Liora, escuta a mamãe. Eu não estou doente assim. Eu só te amo muito. Prometo que vou ficar bem. Mas o estrago já estava feito. Celestina viu a dúvida nos olhos da filha. Aureliano, que ouvia tudo atrás da porta, apenas sorriu na escuridão. Depois passou por Celestina e, fingindo compaixão, deu tapinhas leves no ombro dela. Aproveite seu tempo, sussurrou ao ouvido dela. Em breve, ela nem vai querer te chamar de mãe. A audiência de mediação foi uma piada cruel. Sentaram-se numa sala pequena e abafada. A mediadora indicada pelo fórum tentou encontrar um acordo. O Dr. Sampaio falou com calma. Aureliano, Celestina não pede muito. Ela quer a guarda de Liora, ou pelo menos guarda compartilhada. Quanto aos bens, podemos discutir. Antes que ele terminasse, o Dr. Severo Gurgel, em seu terno caro, interrompeu. Não há o que discutir. A posição do meu cliente é clara. Dona Celestina é a parte que falhou nesse casamento. Há provas de que não cuidou da casa nem da criança. Nosso cliente exige guarda unilateral pelo futuro de Liora. Aureliano estava sentado ao lado dele, rosto impassível como se fosse a vítima. Eu só quero o melhor para minha filha, disse com tristeza falsa. Celestina estremeceu. Tirar a mãe de Liora era o melhor para ela. O advogado Gurgel sorriu. Dona Celestina, se insistir, levaremos isso ao juiz. E eu garanto que todas as provas que temos vão humilhar lá. Fotografias, faturas, laudo técnico. É melhor assinar este acordo. Meu cliente está sendo generoso em permitir que a senhora saia da casa sem ações adicionais. Sair da minha casa sem nada e sem minha filha. Vocês enlouqueceram. A mediação fracassou completamente. Ao saírem, o Dr. Sampaio tocou no ombro dela. Aguente firme, Dona Celestina. A verdadeira luta começa agora. O primeiro dia no fórum chegou. Desde cedo, Celestina sentia o estômago se torcer. O Dr. Sampaio lembrou-a de manter a calma a qualquer custo. O prédio do fórum parecia frio e intimidador, com paredes altas, cadeiras pesadas e o martelo do juiz impondo autoridade. Aureliano sentou-se do lado oposto, confiante, ao lado do Dr. Gurgel em seu terno elegante. A audiência começou. O advogado de Aureliano falou primeiro. Sua voz era firme e treinada, convincente. Apresentou sua versão dos fatos. Mostrou fotos da casa desarrumada, acusando Celestina de ser uma dona de casa relaxada.
Mostrou faturas de cartão, acusando-a de gastar sem controle. Meritíssimo disse dramaticamente enquanto meu cliente trabalhava duro para sustentar a família, sua esposa gastava dinheiro em luxo e negligenciava a filha e o lar. Celestina queria gritar que era mentira, que Aureliano a havia armado, que ele usara o cartão, que ele tirara fotos quando ela estava doente, mas só conseguiu apertar as mãos debaixo da mesa. O Dr. Sampaio a conteve com um olhar. Quando chegou sua vez, ele tentou rebater. Explicou que as fotos estavam fora de contexto. Explicou que o cartão era usado pelo próprio Aureliano. Mas seus argumentos pareciam fracos diante das provas materiais apresentadas por Gurgel. Era a palavra de Celestina contra documentos e imagens. Então veio o momento que Celestina mais temia. A parte autora chama sua testemunha técnica doutora Ismênia Valadares, psicóloga infantil. A porta se abriu. Uma mulher entrou. Celestina perdeu o ar. Era bonita, muito elegante. Cabelos arrumados, blazer profissional, postura segura. Não parecia uma vilã. Parecia confiável. Quando ela jurou dizer a verdade, Celestina sentiu o mesmo perfume. O mesmo aroma que impregnara a camisa de Aureliano naquela noite. Seu coração parou. Era ela, a amante de Aureliano, e estava ali se apresentando como psicóloga infantil. Ismênia sentou-se no lugar da testemunha. Falava com calma, dicção perfeita, usando termos psicológicos que soavam impressionantes. Sim, meritíssimo. Observei o comportamento natural da senhora Celestina com sua filha Liora durante 3 meses. E quais foram suas conclusões? Perguntou Gurgel. Ismênia abriu suas anotações. Minhas conclusões foram preocupantes. Identifiquei um padrão de comportamento inconsistente e emocionalmente instável. Há sinais de sofrimento emocional significativo. Começou a listar mentiras uma por uma, transformando fatos em armas. Disse que no shopping Celestina puxara Liora com força falando alto, fazendo a menina chorar em público. Celestina fechou os olhos. Lembrou-se do dia. Liora quase correra para uma escada rolante errada e ela a puxara de volta assustada, gritando cuidado. Não fora raiva, fora pavor. Depois Ismênia disse que no parque Celestina estava distraída no celular enquanto Liora brincava sozinha e que quando a menina caiu reagiu de forma exagerada e histérica. Outra mentira. Celestina escrevia uma lista de compras pedida por Aureliano. Liora tropeçara e ela correu imediatamente para abraçá-la. Minha conclusão, disse Ismênia olhando para o juiz, é que a senhora Celestina não possui estabilidade emocional suficiente para criar uma menina de 7 anos. Recomendo fortemente a guarda integral ao pai senhor Aureliano, figura mais estável. A sala ficou silenciosa. Celestina chorava baixinho. É mentira, sussurrou ao Dr. Sampaio. Tudo mentira. Ela é amante dele. Mantenha a calma, respondeu ele. É isso que eles querem. O Dr. Sampaio tentou o contra-interrogatório. Doutora Ismênia, a senhora considera adequado fazer afirmações tão graves com base apenas em observações à distância? Ismênia sorriu de leve. Pelo contrário, doutor. Observações naturais, quando o sujeito não sabe que está sendo observado, costumam revelar comportamentos mais autênticos. A senhora recebeu pagamento do senhor Aureliano por esse laudo. Recebi por meus serviços profissionais, não por minhas conclusões. Minhas conclusões são objetivas e baseadas em dados de campo. Ela escapava de tudo. Era habilidosa demais. A audiência foi adiada. Celestina saiu com as pernas trêmulas. No corredor viu Aureliano sorrindo discretamente para Ismênia. Eles mantinham distância, mas não distância suficiente. Perdemos, doutor. Eles têm tudo. O doutor Sampaio observou os dois ao longe. Ainda não. Há algo errado. O jeito como ela olha para ele quando pensa que ninguém vê não é jeito de psicóloga olhando para cliente. Precisamos descobrir quem ela realmente é. Alguns dias antes da nova audiência, o advogado chamou Celestina ao escritório. Parecia cansado. Verifiquei a história dessa mulher. O resultado não foi o que esperávamos. Os registros dela existem. Ela tem inscrição no CRP consultório, registrado documentação em ordem. Não podemos atacá-la dizendo que é falsa psicóloga. O juiz rejeitaria. A pequena esperança de Celestina se apagou. Então não podemos provar que ela mente. Não podemos provar que ela não é psicóloga. Só podemos tentar desmentir o conteúdo do laudo. E para isso a senhora terá que depor. Celestina assentiu. No dia do depoimento, sentou-se diante do juiz
e respondeu às perguntas do Dr. Sampaio com calma. Contou que largara o trabalho para cuidar de Liora, descreveu sua rotina do amanhecer à noite. Sobre as fotos da casa, pode explicar o contexto? Perguntou o advogado. Foram feitas quando eu estava muito doente. Tive febre alta por 3 dias. Mal conseguia levantar. Pedi ajuda a Aureliano, mas ele disse estar ocupado. A casa ficou bagunçada porque eu não tinha forças. Explicou também o cartão. Era adicional no meu nome, mas Aureliano ficava com ele. Eu confiava nele. Nunca comprei aquelas bolsas e joias. Algumas pessoas na sala cochicharam, talvez com pena. O juiz permaneceu sério. Então veio Gurgel. Levantou-se, ajeitou a gravata e aproximou-se com um sorriso de desprezo. Dona Celestina, então, a senhora quer dizer que seu marido, um homem trabalhador, armou tudo contra a senhora. Eu só contei o que aconteceu. Claro, as fotos são culpa dele. O cartão é culpa dele. Tudo é culpa dele. A senhora é perfeita. Não sou perfeita. Mas não sou uma fracassada. Gurgel sorriu. A senhora disse que estava doente quando as fotos foram tiradas. Tem atestado médico? Celestina ficou em silêncio. Não fui ao hospital. Tomei remédio de farmácia. Então não há prova. Apenas sua palavra contra fotos reais. Ele passou ao cartão, depois pegou uma foto grande. Celestina sentiu o sangue gelar. Era ela no quarto semanas antes, descabelada, chorando e gritando. Pode explicar esta imagem? Celestina tremia. Naquela noite Aureliano me insultou. Disse que eu era inútil, que eu não merecia ser mãe da Liora. Ele me provocou. Então a senhora admite que gritou histericamente. Não, ele me armou. Ela se levantou, perdendo o controle. Ele me fotografou depois de me machucar. Ele é um monstro. O martelo do juiz bateu forte. Testemunha, acalme-se. Sente-se. Celestina desabou na cadeira chorando. Tinha feito exatamente o que eles queriam. Parecia histérica e instável, a imagem perfeita da mãe incapaz que haviam criado. A audiência terminou em derrota. Naquela noite, Celestina entrou no quarto de Liora. A filha dormia. Aureliano não estava em casa. Provavelmente comemorava com Ismênia. Celestina sentou-se ao lado da cama, acariciou os cabelos da filha e deixou as lágrimas caírem. Mamãe Liora abriu os olhos sonolenta. Shh! Dorme, princesa. Celestina a abraçou forte. Quero que você saiba que aconteça o que acontecer amanhã, a mamãe te ama. Sempre. Eu também te amo, mamãe. Quando se afastou, Celestina viu novamente o tablet velho aparecendo debaixo do travesseiro. Liora o segurava até dormindo. Celestina não entendeu, mas estava exausta demais para pensar. Na manhã seguinte, o salão do fórum parecia ainda mais frio. Celestina sentou-se com os olhos inchados. Do outro lado, Aureliano parecia renovado, sorrindo de vez em quando para Gurgel. Ismênia estava na galeria elegante com um sorriso mínimo de vencedora. O juiz entrou. Todos se calaram. Antes da sentença, ouvirei as alegações finais. Gurgel falou primeiro, resumindo sua vitória. Disse que havia fotos, provas financeiras, laudo técnico e comportamento instável observado no próprio tribunal. A escolha é clara, meritíssimo. Não se trata de punir uma esposa, mas de salvar uma criança. Depois foi a vez do Dr. Sampaio. Meritíssimo, o que vimos aqui não é prova. É destruição de reputação. Fotos podem mentir. Faturas podem ser manipuladas quando uma parte controla todo o dinheiro. E um laudo feito à distância com episódios fora de contexto não pode ser mais forte que 7 anos de amor materno. Foi um discurso bonito, mas Celestina sabia que talvez não bastasse. O juiz abriu a pasta. Considerando os documentos, os depoimentos e as provas apresentadas, Celestina fechou os olhos. O tribunal observa que o requerente apresentou elementos significativos. As fotografias indicam negligência doméstica. As faturas indicam desequilíbrio financeiro. E o laudo da doutora Ismênia, infelizmente, foi reforçado pelo comportamento da requerida na última audiência. Aureliano sorriu. O juiz levantou o martelo. Assim, no melhor interesse da menor Liora, este juízo decide. Pare. A voz pequena atravessou a sala. Todos se viraram. Na porta entreaberta, estava Liora sozinha ainda, de uniforme escolar, segurando o tablet rachado. O rosto de Aureliano perdeu a cor. Liora, o que você está fazendo aqui, saia? Ela não se moveu. Meritíssimo, disse a menina, tremendo, mas Clara, desculpe interromper. Posso mostrar uma coisa que minha mãe não sabe. O juiz olhou para ela, depois para os adultos. Quem trouxe você? Minha tia me deixou no prédio, mas eu entrei sozinha. Eu ouvi papai dizendo que minha mãe era ruim.
Aureliano tentou falar, mas o juiz o interrompeu. Silêncio. Deixe a criança falar. Liora engoliu em seco. Papai disse que mamãe fica brava. Disse que ela não sabe cuidar de mim. Mas eu tenho uma coisa para mostrar. Gurgel se levantou imediatamente. Meritíssimo, isso é absurdo. Gravação de criança não pode ser admitida assim. É violação de privacidade. Se a gravação revela fraude contra este juízo, eu quero ver. Lá disse o juiz. Escrivão, conecte o aparelho. Aureliano gritou. Não, isso é uma armadilha. Sua objeção está registrada. Sente-se. O escrivão conectou o tablet rachado à tela do tribunal. O monitor ficou escuro, depois mostrou o arquivo de vídeo. Liora apertou reproduzir. A imagem tremia. A câmera estava baixa, escondida atrás de um vaso grande na sala da casa. Celestina reconheceu imediatamente o sofá, a mesa, o canto onde Liora brincava de esconde-esconde. Então apareceram Aureliano e Ismênia. Ela não usava blazer profissional. Estava com roupa leve e cabelos soltos. Aureliano entrou rindo e a abraçou por trás, beijando seu pescoço. Um murmúrio de choque atravessou a sala. Celestina prendeu a respiração. Então o perfume era dela. Tudo era verdade. No vídeo, Ismênia perguntou, tem certeza de que seu plano vai funcionar? Aureliano riu. Minha esposa é burra e obediente. Não vai suspeitar de nada. Todo o dinheiro já foi transferido para sua conta querida. Celestina sentiu as pernas falharem. O vídeo continuou. Assim que o juiz me der a guarda da Liora vendo esta casa, e saímos do Brasil. Talvez Portugal, talvez Suíça. Bem longe dela. E Liora, ela parece muito ligada à mãe. Aureliano respondeu com desprezo. Criança é fácil. Dá um tablet novo e ela esquece a mãe. Você vai ser a nova mãe dela, mais inteligente, mais bem-sucedida e muito mais interessante. Celestina começou a chorar. Aureliano saltou da cadeira. Desliguem isso. É falso. Oficiais, contenham-no, ordenou o juiz. 2 seguranças o seguraram antes que alcançasse a mesa. O vídeo continuou. Ismênia falou. E meu depoimento? E se o advogado dela questionar? Aureliano riu novamente. Eu já preparei. Tenho fotos dela chorando. No fórum, Gurgel vai provocar, lá até ela explodir. Quando gritar, seu laudo vai parecer perfeito. O juiz vai achar que ela é louca. Ninguém vai acreditar nela. Vão acreditar na doutora Ismênia, a profissional. No fim, os 2 brindaram com taças de vinho. A tela ficou preta, a sala ficou em silêncio absoluto. Só se ouviam os soluços de Celestina e a respiração pesada de Aureliano, ainda contido pelos seguranças. O juiz, vermelho de raiva, ergueu o martelo. Ninguém sai. Oficiais, tranquem as portas. Detenham imediatamente a doutora Ismênia. Ismênia tentou fugir pela porta dos fundos, mas foi interceptada. Caiu no chão chorando, a máscara profissional completamente destruída. O juiz olhou para Aureliano. O senhor ainda sustenta que isso é falso? Aureliano balbuciou. Ela me armou. Ismênia me manipulou. Ismênia gritou. Mentiroso. Você disse que ia casar comigo. Você mandou eu fazer o laudo. Você transferiu o dinheiro para minha conta. O juiz bateu o martelo. Chega. As confissões estão registradas. Depois olhou para Gurgel. Doutor Gurgel, este juízo encaminhará sua conduta à OAB. O senhor sabia ou deveria suspeitar que as provas estavam contaminadas. Usou a audiência para provocar deliberadamente uma mulher vulnerável e sustentar uma narrativa falsa. Gurgel abaixou a cabeça. Então o juiz encarou Aureliano. O senhor veio a este tribunal exigindo justiça. Acusou sua esposa de incompetência. Exigiu os bens dela. E pior, tentou separar uma criança da mãe com base em fraude. Ele ergueu a pasta do processo. Primeira acusação, negligência doméstica. Destruída. Segunda, irresponsabilidade financeira. Destruída. O vídeo mostra que o senhor desviou dinheiro da conta conjunta para sua amante. Terceira, instabilidade emocional. Destruída. O vídeo prova que o senhor planejou provocar, gravar e manipular a requerida para enganar este juízo. O juiz jogou a pasta sobre a mesa. Esta ação é um lixo jurídico construído sobre mentira, ganância e adultério. O pedido de divórcio do senhor Aureliano é rejeitado, mas ele não terminou. Dona Celestina, a senhora deseja apresentar pedido de divórcio neste momento? O doutor Sampaio se inclinou e sussurrou. Agora, Celestina. Ela se levantou tremendo, mas firme. Olhou diretamente para Aureliano. Sim, meritíssimo. Eu quero me divorciar dele agora. Concedido.
O divórcio será decretado por culpa comprovada de fraude e adultério e abuso processual. A guarda integral de Liora fica com a mãe senhora Celestina. Celestina levou a mão à boca. As lágrimas agora eram de alívio. Determino ainda o bloqueio imediato dos bens de Aureliano e Ismênia, investigação do desvio de valores, restituição integral à senhora Celestina e remessa dos autos ao Ministério Público por possível fraude processual, falso testemunho, apropriação indevida e manipulação de provas. Os seguranças algemaram Aureliano. O homem que entrara naquela sala cheio de arrogância saiu de cabeça baixa. Ismênia também foi levada chorando. Sua carreira e liberdade tinham acabado. Celestina permaneceu sentada tremendo. O doutor Sampaio sorriu. Nós vencemos, mas Celestina não conseguia falar. Levantou-se devagar e foi até Liora. A menina correu para seus braços. Celestina ajoelhou-se e abraçou a filha como quem abraça a própria salvação. Chorou nos ombros pequenos dela, não de tristeza, mas como uma mãe resgatada por sua pequena heroína. As consequências daquele dia se espalharam como fogo. A história do tablet quebrado virou notícia local. O caso do marido ganancioso da psicóloga amante e da menina de 7 anos que salvou a mãe dominou conversas por semanas. Com ordem judicial, os bens foram bloqueados. A investigação mostrou que Aureliano havia transferido quase 5 milhões de reais para contas ligadas à Ismênia durante o último ano. O dinheiro foi rastreado, confiscado e devolvido a Celestina. A casa grande e fria passou a pertencer legalmente a Celestina e Liora, mas ela não conseguiu continuar ali. Havia lembranças ruins demais, sombras demais em cada canto. Com orientação do Dr. Sampaio, vendeu o imóvel. O dinheiro foi suficiente para começar de novo. Aureliano foi condenado a anos de prisão por fraude, desvio de valores, falso testemunho e manipulação de provas. Ismênia, embora fosse psicóloga registrada de verdade, perdeu o registro profissional e também recebeu pena severa. Gurgel teve sua atuação investigada pela OAB e acabou perdendo o direito de advogar. 3 meses depois, num pequeno parque arborizado, o riso infantil enchia a tarde. Celestina, com o rosto finalmente livre daquele peso antigo, sorria vendo Liora no balanço. Elas haviam se mudado para um apartamento simples e aconchegante de 3 quartos. Não era luxuoso, mas tinha fotografias nas paredes, cheiro de bolo recém-assado e paz. Celestina abriu um pequeno negócio de comida caseira por encomenda. As receitas que Aureliano sempre desprezou começaram a ser elogiadas por muita gente. Os pedidos chegavam todos os dias. Ela ficava cansada, mas feliz. Era independente. Mamãe, olha Liora. Correu até ela com as mãos sujas de terra. As flores vão nascer logo. Celestina sorriu e acariciou os cabelos da filha. Minha menina sabe plantar muito bem. Sentaram-se juntas no banco, aproveitando o sol da tarde. Havia uma pergunta que Celestina ainda não tivera coragem de fazer. Princesa, posso te perguntar uma coisa? Pode, mamãe. O vídeo no tablet antigo, por que você gravou? Liora ficou em silêncio por um instante. Porque eu não gostava da tia Ismênia. Por quê? Ela fingia ser boazinha. Sorria para você no shopping, mas quando você ia ao banheiro, falava mal de você para o papai. No parque também. Ela dizia que você não olhava para mim, mas você olhava sim. Celestina ficou sem palavras. E naquela noite continuou. Liora, papai disse que ia trabalhar até tarde, mas eu ouvi o carro dele voltando. Eu queria mostrar meu desenho para ele. Quando desci, vi papai entrando com a tia Ismênia. Ele abraçou ela. Eu fiquei com medo e me escondi atrás do vaso. Aí gravei com o tablet velho. Mas por que não contou para a mamãe? Liora baixou os olhos. Porque no vídeo papai disse que mamãe não podia saber. Eu achei que era um segredo grande. Eu não queria que ele ficasse bravo. Celestina sentiu o coração apertar. E por que mostrou ao juiz? Os olhos de Liora se encheram de lágrimas. Porque o juiz ia me tirar de você. Papai dizia que você era ruim, a tia Ismênia também. Mas era mentira. Eu não queria ir embora. Mamãe não é ruim. Mamãe é a melhor mãe. Celestina não conseguiu mais se conter. Abraçou Liora com toda a força. Por muito tempo, Aureliano a fez acreditar que era uma mãe fracassada. Ela duvidou de si mesma, sentiu-se destruída, quase acreditou nas mentiras. Mas ali diante dela estava a maior prova de que nunca havia fracassado. Ela criara uma filha pura, atenta, corajosa, capaz de distinguir verdade de mentira. Uma criança com senso de justiça forte o bastante para enfrentar adultos e salvar a própria mãe. Obrigada, princesa.
Sussurrou Celestina nos cabelos dela. Obrigada por me salvar. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, Liora. Muito. Celestina se afastou e olhou para o rosto iluminado da filha. Finalmente entendeu. Ela nunca tinha sido uma fracassada. Ela apenas estava criando uma heroína. E agora as duas estavam livres para começar de novo.